Como é uma cirurgia do nariz? A semana passada eu postei um vídeo falando de como é uma cirurgia do nariz, mas no que tange a consulta, preparo, pós-operatório, etc. Mas algumas pessoas me procuraram nas minhas redes sociais e mandaram mensagem inbox pedindo para que eu falasse mais da técnica cirúrgica. Então, neste vídeo, eu vou falar como é uma cirurgia do nariz com enfoque na técnica cirúrgica. Em primeiro lugar, eu vou falar da cirurgia mais comum que nós fazemos, o desvio do septo do nariz. O nariz, para quem nos olha de frente, pode imaginar na forma triangular e essa estrutura se chama pirâmide nasal. A cavidade do nariz, ela é ampla, vai de anterior a posterior. E ela é, como eu falei, chamada de cavidade nasal. A cavidade nasal, ela é dividida por uma parede central, a qual chamamos de septo nasal. O septo nasal divide a cavidade nasal em duas fossas nasais. Fossa nasal direita, isso aqui é a minha direita, não é a direita de quem examina de frente, e a fossa nasal esquerda. Quando o septo do nariz não é reto, ele tem uma curvatura, um lado fica mais fechado e o outro mais aberto, causando obstrução nasal. Nestes casos, nós fazemos a septoplastia. Como que é a septoplastia? Você precisa saber que o septo tem uma parte de cartilagem e tem uma parte de osso. A parte de cartilagem e osso fica no centro. E de um lado e do outro, cobrindo a cartilagem e o osso, tem uma pele úmida, a qual chamamos de mucosa. Quando nós temos um desvio do septo do nariz, tanto o osso quanto a cartilagem podem estar fora da linha central. Então, o que é que nós fazemos? Com o paciente anestesiado, nós infiltramos anestésico local e soro fisiológico para separar um pouco a mucosa do osso e da cartilagem, fazemos uma incisão, levantamos a mucosa e temos acesso ao osso e ou a cartilagem que está fora do lugar. Ou colocamos essa estrutura no lugar ou retiramos o excesso, se for o caso. Cada caso é uma técnica diferente. Depois que o septo ósseo cartilagíneo está centrado novamente, nós devolvemos a pele para o lugar. No meu caso, cada cirurgião faz de um jeito. No meu caso, eu gosto de fazer uma técnica de chuleio. Nós damos um ponto onde fizemos a incisão e vamos entrando e saindo. Entra de um lado, sai do outro, por dentro do nariz e vai chuleando, vai amarrando toda a mucosa nasal. Para que o lado direito puxe para o centro e o lado esquerdo também. E um lado fique firmemente aderido ao outro. Com isso, eu levo algumas vantagens. Primeiro, não junta sangue dentro da cirurgia, formando o hematoma septal, que é uma complicação. E também, via de regra, eu não preciso usar splint nem tampão nasal. O paciente já sai da cirurgia respirando pelo nariz. A próxima cirurgia da qual eu vou falar é dos cornetos nasais ou conchas nasais, que popularmente as pessoas chamam de carne esponjosa. Mas antes de falar delas, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. As conchas nasais são estruturas que, quando você levanta o nariz e levanta a ponta do nariz especificamente e põe uma luzinha, você vê duas estruturas circulares. Essas estruturas, as pessoas pensam que é a adenoide. Não é. A adenoide é mais posterior. Essas estruturas que vocês veem na região anterior do nariz são as conchas nasais ou cornetos nasais. Quando elas são aumentadas de tamanho, elas podem também causar obstrução nasal. E nesses casos, se indica a cirurgia para se reduzir o tamanho das conchas ou cornetos nasais. Essa cirurgia se chama turbinectomia, quando você faz uma ressecção horizontal de parte da concha nasal, ou turbinoplastia, quando, muito parecido com a técnica de septoplastia, você faz uma incisão na mucosa, levanta a mucosa, tira o osso que está dentro da concha nasal, tira o excesso de mucosa e depois aproxima as bordas para que a pessoa não tenha uma área de ferida cirúrgica onde foi retirado o corneto nasal.
A turbinectomia ela é mais rápida e mais prática. A turbinoplastia é mais demorada. A vantagem da turbinoplastia é que forma menos crosta no pós-operatório e também você pode identificar os ramos específicos da artéria da concha nasal e queimar, cauterizar essa artéria para evitar sangramento. Agora, algumas vezes a concha nasal é aumentada de tamanho por conta de rinite alérgica. Mas como você saber se o que você tem é rinite alérgica ou se você tem desvio de septo ou aumento do corneto nasal que seja cirúrgico? Assista ao vídeo que está aparecendo aqui, que neste vídeo eu te explico como saber se você tem rinite alérgica. Então eu estou respondendo a pergunta como é uma cirurgia do nariz, como é a cirurgia do nariz, no que tange a técnica cirúrgica. A próxima técnica cirúrgica que eu vou falar é da sinusotomia. Às vezes você tem sinusite crônica e você precisa evitar que esses episódios de sinusite se repitam. Geralmente, sinusite crônica é igual à obstrução da entrada dos seios paranasais, ou sinos. Os seios paranasais são cavidades que estão ao redor do nariz. Nós temos os seios maxilares, etimoidais, frontais e mais para trás os seios esfenoidais. Quando eles estão obstruídos, o ar não entra no seio paranasal e a secreção de dentro do seio paranasal não drena para dentro do nariz. Então, nesses casos, nós optamos pela sinusotomia, a abertura, a ampliação dos orifícios dos seios paranasais. E geralmente essas cirurgias são associadas. Quando o paciente precisa fazer uma sinusotomia, muitas vezes precisa antes corrigir o desvio do septo para que nós consigamos chegar aos seios paranasais. E posteriormente, nós retiramos um pouco do corneto nasal para garantir uma melhor ventilação da cavidade nasal de uma forma como todo. Acontece que em alguns casos na sinusite crônica, você pode ter também a polipose ou o pólipo dentro do nariz. Neste caso, não fica tão fácil identificar as estruturas naturais anatômicas do nariz. Para tanto, nós lançamos mão de instrumentos mais específicos, que eu vou mostrar para você agora. Isso daqui são lâminas de microdebridadores ou shaver. O shaver tem essa lâmina, aqui na ponta ela é um aspirador e ela tem uma lâmina cortante. Eu tenho uma lâmina de 0 grau, você pode ver que ela é reta, tenho uma mais angulada de 12 graus, e tem uma mais ainda angulada de 40 graus. Para que isso? Cada lâmina dessa chega em uma estrutura específica do seio paranasal. Eu posso com essa lâmina ir removendo, ela vai triturando o pólipo e vai aspirando o pólipo e o sangue. Com isso eu vou devolvendo a anatomia original do nariz, até o ponto de eu conseguir identificar cada estrutura. Aqui é o seio maxilar, aqui é o seio etimoidal, aqui é o seio frontal. Então, quando você tem uma cavidade nasal cheia de pólipo, primeiro nós removemos esse pólipo com o shaver e depois identificamos as estruturas para fazer a sinusotomia tradicional, que também pode ser feita com o shaver. Você pode até ampliar os orifícios naturais dos seios paranasais com o shaver. E em alguns casos de polipose, você tem que remover toda a estrutura, fazendo com que os seios paranasais e a cavidade nasal se transformem em uma só cavidade. Para evitar sangramento no pós-operatório, durante a cirurgia nós temos uma técnica também bem moderna de cautério com aspirador. Vou mostrar para vocês esse equipamento. É isso aqui. Como se vê, aqui na frente tem um aspirador. Isso daqui é protegido para não queimar a pele do paciente. E esse aspirador eu posso moldar conforme eu queira a angulação. Aqui nós temos uma mangueira que vai no aspirador cirúrgico e aqui nós temos um ponto de fio que vai ser ligado ao bisturi elétrico. Aqui no dedo eu aciono o aspirador, eu fecho o aspirador para ele sugar e aciono o botão para queimar justamente só nessa ponta. Assim sendo, eu identifico, por exemplo, uma artéria principal, uma artéria esfenopalatina, e aspiro o sangue que está saindo dela, vou em cima da artéria e queimo. Ao apertar o botão, eu queimo essa artéria.
Ao cauterizar essa artéria, eu reduzo o risco de sangramento no pós-operatório. Mas se você quer mais detalhes a respeito de como reduzir o sangramento, que é uma complicação temível no pós-operatório da cirurgia do nariz, assista ao vídeo que está no primeiro comentário, no link que eu deixei no primeiro comentário fixo para você. Lá eu detalho como você evitar, como você prevenir o risco de sangramento no pós-operatório. Agora, se você quer saber como é o pós-operatório, como que é a primeira semana depois da cirurgia do nariz, quais são os cuidados que você tem, como é a alimentação, quantos dias de atestado você precisa ficar, assista ao vídeo que vai aparecer na tela final, que eu já publiquei aqui no nosso canal, detalhando o pós-operatório da cirurgia do nariz. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 8768. Um abraço.